Ora viva, sintam-se por mim cumprimentados, eu sou Altafo Ibrahimo e serei a sua melhor companhia todas as terças-feiras e esta é a primeira edição do nosso programa Diálogos Educativos e será um debate bastante imperdível. Para a edição de hoje nós temos dois convidados de luxo. Do meu lado esquerdo temos aqui o professor Félix e também do meu lado direito temos aqui o professor Álvaro. Por favor, sejam todos bem-vindos ao programa. Boa tarde, obrigado. Muito obrigado. Bem, podem naturalmente nos dar um breve introdutório daquilo que é a vossa formação e tudo isto mais. Começamos mesmo deste lado, por favor. Sim, chamo-me Félix Anovo e primeiro agradecer à televisão Mindcast TV por convidar-nos como uma entidade, né? Sou gestor da Escola Secundária Cardeal Alexandre dos Santos, que está no bairro de Laolane. Tivemos a oportunidade de participar na abertura desta inauguração, melhor dito, desta televisão. E eu, pessoalmente, fiz uma formação em filosofia na Universidade Pedagógica e depois dei aulas e também tive uma paragem porque fui fazer um mestrado em Psicologia da Educação no Chile e depois do meu regresso continuei a dar aulas em vários níveis, secundário e universitário, mais ou menos isso. Assim. Muito bem. Também quero felicitar a Mindcast pela televisão, que é nova, e também por este programa que vem impulsionando muito na vida da nossa comunidade, da nossa sociedade. E eu chamo-me Álvaro Simeone Citoy, como já tinha dito, sou formado pela Universidade Pedagógica de Maputo, fiz o curso de licenciatura em ensino de português com habilitações em línguas banto, mas antes disso fui formado pelo Instituto de Formação de Professores da Matola, como professor do ensino primário, isso é em 2014, mas a partir do ano 2023 passei para a formação de professores como formador. Então tive uma experiência de cerca de 8 anos do ensino primário e agora trabalho como formador de professores na disciplina de didática, de língua portuguesa e também de literatura. Muito bem, já vislumbro um debate bastante interessante e bastante rico no que concerne a formação de professores, mas de uma forma introdutória e contextualizada, sabemos que a formação de professores em Moçambique passou por diversas mudanças desde a independência do país, em 1975, e nos meados de 1980, a prioridade do governo era a construção de um sistema educacional inclusivo, assim que é, e acessível a todos, porque o país enfrentava um déficit significativo de educadores. E nos anos 80, por conta da guerra civil, várias vezes centros de formação de professores foram interrompidos, foram naturalmente invadidos e isto comprometeu com relação àquilo que era a formação ou o processo de formação de ensino com os professores. E nos anos 90, quando do acordos de paz e o fim da guerra civil também, Moçambique começou a se reestruturar com relação ao sistema educacional, assim que é, durante esse período houve uma enorme expansão do número de escolas de formação de professores e a década de 2000 até os dias atuais, a formação de professores em Moçambique tem se centrado em melhorar a qualidade de ensino através de uma combinação de certificação e maior apoio às condições de trabalho aos educadores. Uma vez que a formação de professores em Moçambique passou por diversas mudanças desde a independência, atualmente quais são os principais desafios enfrentados na formação de professores para o ensino primário e secundário no país? Realmente, fez uma contextualização muito boa. Nesses períodos que se referiu, houve introdução de, vamos assim dizer, centros de formação de professores, ou IMAP,
não é? O autor Adriano Nikissi, na sua pesquisa de, vamos assim dizer, de doutoramento, sua tese, ele fala muito bem sobre esta parte, essas fases, não é? De formação de professores e as competências. Eu penso que um dos grandes desafios atuais vai ser competências. As competências que, digamos assim, os professores devem ter no que concerne ao saber conhecer. Brazão Mazula fala de competência cognitiva, não é? E saber fazer, também uma outra competência. E uma das competências também muito importante é a competência ética. São essas, se calhar, que poderia fazer referência neste momento, que seriam desafios para a formação de professores. Muito bem, com relação a esta contextualização que nos trouxe aqui com relação aos desafios enfrentados na formação dos professores para o enfoque no ensino primário e secundário em Moçambique, como é que a formação de professores em Moçambique tem evoluído nos últimos anos e quais são os principais avanços de acordo com a sua visão? Eu penso que a formação é adequada. É adequada porque, tendo em conta essa mudança no país, essa formação é atualizada. É atualizada e os professores recebem esses instrumentos ao longo da sua formação e, depois desta formação, obviamente, estão preparados para poderem trabalhar com os alunos. Se calhar é pensarmos nessas mudanças repentinas. Dando exemplo, não é? Aquilo que eles aprendem na formação e com o andar do tempo, as pessoas estão no seu exercício, há mudança curricular, então são obrigados a fazer aquilo que é emergência, eu diria assim. Mas a formação dos professores é boa. Participei de uma reunião como gestor, onde tive conhecimento de uma lei atual que fez a atualização da formação também dos professores. Os últimos formados nos anos 2021, 2022, 2023, por aí, têm mais competências no que tange a questão da inclusão. Eu penso que toda essa formação está associada também à mudança curricular. Então, há essa questão de vermos que a formação é boa, mas também tem a questão de mudança curricular que pode, se calhar, colocar-se aqui como uma dificuldade. Muito bem, falou aqui de mudança curricular e eu gostava de ouvir aqui do professor Álvaro em relação a este contexto de mudança curricular e também falou de emergência acontecendo, por exemplo, no ano letivo e falou da formação dos professores com relação a emergências acontecendo e a mudanças como mudanças curriculares e tudo isto mais. Gostava de perceber também do professor Álvaro a respeito mesmo deste contexto, com relação qual é o nível de formação, de preparação destes mesmos professores para responderem situações como estas de mudanças curriculares. Bem, permita-me, Altaf, dizer que geralmente essas mudanças curriculares elas têm uma carga de inovação ou adequação aos diferentes contextos. Por exemplo, se formos já voltar para os diferentes modelos que são mais de 5 modelos que já foram, são mais de 5, talvez mais de 9 modelos, ou 9 por aí modelos, não tenho muita certeza aqui, mas são muitos modelos e esses modelos procuraram sempre responder a uma necessidade daquele momento, naquele contexto. Por exemplo, só uma ver depois, por exemplo, da Guerra Civil, por exemplo, né? Pela demanda ou pela necessidade de se responder aos desafios daquela época, que era formar cidadãos e tal, o tempo de formação também era bastante reduzido. Exato. E hoje, e de lá para cá também houve várias mudanças.
E, por exemplo, se formos a voltar um bocadinho para 2012, introduziu-se o modelo experimental, um novo modelo de formação, que foi descontinuado em 2019 ou 18, porque 19 já tínhamos o novo modelo. O que tem de diferença aí? Enquanto, por exemplo, em 2012, a condição de ingresso, por exemplo, era 10ª classe, e num contexto modular, já em 2019 estamos a ter ingressos de estudantes com nível médio, nesse caso 12ª classe. E o tempo de formação também tinha evoluído em 2012, onde passavam a ser 3 anos, e agora também mantém-se 12ª classe mais 3 anos de formação. Então, tem em vista, muito bem, como disse o colega do painel, que é essa ideia de procurar dotar os estudantes de competências e colocá-los numa situação de maior competitividade, atendendo também às atuais necessidades. Mas é verdade também que a questão da própria inclusão, que é fortemente marcante agora nesse novo modelo, já se tinha feito menção já há muito tempo, mas a questão da implementação era bastante lenta. Mas agora, com essas medidas, por exemplo, com a introdução da disciplina de língua de sinais, e mais a didática agora de língua de sinais, que também é fruto de uma mudança, porque antes, até ano passado, não havia, por exemplo, a disciplina de língua de sinais, ou seja, não estava separado, não estava separado, era única, mas agora já são duas, tem uma língua de sinais como disciplina e outra é didática. Okay. Então, essa tendência de melhorar o próprio ensino. E além dessa disciplina, por exemplo, no contexto da inclusão, que é de língua de sinais e a própria didática, temos a questão de sistema Braille, né? Então já está incorporado e pelo menos e também até se formos a olhar pelo menos para o instituto onde eu estou afeto, a preocupação é ensinar o sistema Braille, por exemplo, surgiu mesmo a nível do instituto, enquanto percebemos essa necessidade, então criamos esse espaço, para o ensino de sistema Braille, sem antes mesmo da introdução no currículo. Okay. Porque falava-se dessa necessidade, tínhamos pessoas ou formadores capazes ou competentes ou que estavam informados sobre aquela área. Então, fomos fazendo isso e hoje já é uma obrigação do currículo e os estudantes estão a ficar cada vez mais preparados. Muito bem, muito obrigado. E eu gostava de saber, é possível vislumbrar a qualidade de ensino de um estudante, digamos, na rua ou na escola, em função daquilo que é a formação dos professores ou de quem os leciona? E nessa tendência de melhoria de ensino na formação dos professores que aqui citou, será que os conteúdos abordados nos institutos de formação refletem as necessidades reais atuais das salas de aulas de Moçambique? Bem, eu estou a iniciar uma pequena pesquisa independente, né? Que é para verificar, por exemplo, as competências dos estudantes ou dos estudantes admitidos, por exemplo, para este ano. Eu vou tentar fazer essa pesquisa e quero perceber por que eles, por exemplo, nas avaliações, nos exames de admissão, por exemplo, tiram boas notas de conteúdo e só mesmo do ensino secundário, mas ele vai depois abordar conteúdos do ensino primário e tem muita dificuldade. Ok. Tá vendo? Mas o que acontece? O próprio currículo já prevê essa ideia de aprofundamento dos conteúdos do ensino primário. Já prevê isso. Então, sabe-se lá, um estudo feito anteriormente, que é para perceber realmente que há estudantes com lacunas, conseguem admitir, mas tem lacunas mesmo em conteúdo do ensino primário. E há espaço para esse trabalho. E a quanto essas lacunas podem afetar naquilo que é a qualidade do ensino do indivíduo de hoje, ou nesse caso, do formado do amanhã? É verdade. Ontem tinha-se uma ideia sobre os institutos de formação de professores. Okay. Era de que bastava entrar e sair. Eu fui admitido, passados 3 anos ou 2, dependendo do modelo de formação, hei de passar, hei de trabalhar. Hoje a dinâmica é outra, é competência. Se você não sabe,
você vai chumbar. Está a dizer que a formação de professores está mais rígida, está mais competente no que toca aquilo que são as qualificações deste mesmo indivíduo que está naturalmente a entrar para se formar, para lecionar, porque a educação é um ramo muito sensível, sabemos nós, e podermos ver estudantes ou com fracas capacidades ou qualidades a poderem entrar e também sair enquanto podemos ver ali lacunas neste mesmo indivíduo, é bastante preocupante. É porque acontecia bastante. E agora com a revisão do próprio regulamento de avaliação, antes até era, penso que é também a ideia de tentar se acomodar as perspectivas atuais sobre o ensino, como, por exemplo, assumirmos que o aluno não precisa chumbar. Se tem um professor competente, então é preciso dar assistência e este vai se formar, este deve aprender. No entanto, nem sempre é assim. Mas isso me remete a uma questão que nunca cala, de se num universo de 100 estudantes ou 100 alunos de uma sala de aula e 80% chumbas, de quem é a culpa? Mas não é por aí, nós vamos para esta questão muito bem breve. O professor Álvaro disse que é formado em ensino a línguas banto e tudo isto mais, certo? Se eu não estiver em erro. Ok, muito bem. Uma vez que Moçambique é um país multilingüe com cerca de 43 línguas bantos, se a memória não me falha, faladas em Moçambique, além do português, que é a língua oficial. Em que medida a formação de professores em Moçambique leva em consideração a diversidade cultural e linguística? Bem, nós temos no nosso currículo a disciplina de línguas bantus e sua estrutura, que é uma remodelação também. Antes tinham línguas moçambicanas, depois a estrutura dessas línguas moçambicanas, que é um pouco próximo até ao que se estuda nas universidades. Okay. E, para além disso, a nossa abordagem, por exemplo, mesmo na própria disciplina de didática de língua segunda, olha só, língua segunda, já se presume que o aluno tem uma língua primeira diferente de português. Okay. Então, há um trabalho que é feito aqui de assumir que o aluno que eu vou trabalhar, que eu vou encontrar, é aquele que vai aprender a língua portuguesa na escola. Então, há essa ideia assumida por formadores todos, e procuramos transmitir isso aos próprios alunos, aos próprios formandos, porque assumimos, até alertamos sobre os locais de afetação que eles não poderão escolher. Agora, se está num lugar mais distante da cidade, vai implicar encontrar uma turma que só fala português na sala de aulas, até nem sempre na sala de aulas, porque mesmo na sala de aulas, quando não se dirige ao professor, fala a sua língua materna nesse caso. Mas nós, mesmo aqui, para poder, em gesto de provocação a esta abordagem que o professor Álvaro está aqui a trazer, nós podemos nos dar a situação de que acontece muitas das vezes, é inegável, formados na escola de formação de professores, assim dizer, ou no Instituto de Formação de Professores, mas estes mesmos formados são afetos em locais, em zonas rurais em que o idioma já não bate. Já não bate em que contexto? O formado não fala ou não entende o idioma da localização geográfica em que foi afeto. Como é possível poder lidar a esta situação? Certo. Eu já estive a pensar há bastante tempo sobre a questão também de ensino bilíngue. É verdade, isso que está aqui a trazer. Bom, pode suscitar muito debate. Eu penso que a questão de formação do professor passa necessariamente por muito sacrifício e também por vocação. Okay. Por vocação. Esta pessoa que diz que quer ser professor deve saber adaptar-se ou virar-se, né, a essas situações todas, né? Colocaria também como um grande desafio para ser professor. Ele, sabendo desta realidade, deveria ser, entre aspas, assim, inteligente, porque o professor é mais ou menos isso, modelo, é luz. Então, estando numa situação como esta, deve saber adaptar-se.
uma vez conversava com uma professora que está a trabalhar perto da fronteira com, vamos assim dizer, Zimbábue, lá para o Tete, não é? Mas é professora de francês. E aí está, ela diz que consegue trabalhar, ainda com a língua francesa, mas com estas dificuldades todas de barreira. Temos aí a língua Shona, depois temos aí a língua em Tete, são várias línguas também, entre Nhunguas e outras, e ela fala francês e fala português, mas consegue adaptar-se. Eu parto do princípio que é uma questão de vocação. Deve amar o seu próprio trabalho e aí deve também procurar estudar mais as línguas, neste caso, para conseguir comunicar-se e transmitir os conteúdos, não é? Que estão programados para lecionar. Mas será que a formação de professores em Moçambique capacita de forma individual ou de forma segregada os formados a estes idiomas em função dos locais em que irão afetar estes mesmos profissionais ou não? Porque o professor disse que tem que o formado deve ser inteligente, o professor deve ser inteligente, deve ter a capacidade de se adaptar e tudo isto mais. Mas estamos a dizer que já terminou a sua formação, já foi afeto para ir lecionar vamos dizer, em um distrito muito distante da cidade em que o idioma predominante naquela localização geográfica não é a língua oficial, não é a língua portuguesa ou um outro idioma que o mesmo não domina. Como é que este indivíduo pode se adaptar? Quais são os métodos de adaptação que este profissional pode aplicar neste contexto? Porque eu conheço alguns formados em ensino da cidade de Quelimane, na minha cidade, em que só dominavam a língua portuguesa, mas após a sua formação foram afetos num distrito muito distante em que não dominam a língua portuguesa. É para começar as aulas amanhã. Como é que este profissional pode se posicionar? Estava a ler num livro intitulado mesmo Formação de Professores. Vem lá essa informação que a INDE fez um estudo e nota que nesta questão de formação de professores ou estudo superior, os IMAPs têm vamos assim dizer, este déficit de contemplar esta particularidade, não é? Aqui justifica-se como digamos assim, como se pode dizer, por uma questão meramente política, não é? Vai-se dizer assim, uma questão política. É um déficit que se encontra no processo de formação de professores. Bom, se calhar não podia ser tão pessimista assim. Também há estudos que foram feitos, não é? Com o título de ensino bilíngue, não é? O ensino bilíngue tem-se falado muito, onde dão, vamos assim dizer, resultados positivos sobre esse processo de transmissão de conteúdos e aprendizagem. Mas a verdade é, a questão colocada é, o professor, como é que ele deve transmitir conhecimento? A resposta seria, digamos assim, déficit na política. Quando digo política, é política educacional. Pois é. Então, se calhar essa questão deve ser acautelada também no processo de formação de professores, para que não aconteça isso. Exatamente. Mas, neste contexto, uma vez que o ensino bilíngue e tudo isto mais, já temos ouvido faz algum tempo, mas não temos visto resultados palpáveis, o que me faz aqui trazer esta questão à tona. Qual seria uma sugestão execuível para esta situação de línguas? Eu não tenho, vamos assim dizer, experiência, né, sobre isso, mas o que eu vejo, o que já ouvi de algumas pesquisadoras, né, de referência, que estudaram este tema, podia até dar nomes, trazem resultados positivos.
Ora, se calhar aqui é importante, na formação de professores, consciencializar-se aos formandos que há esta questão. Todo aquele que passa da formação do professor deve também ter domínio das línguas locais. Se calhar poderia existir também um exame, seja lá oral, para a questão da admissão. Eu acho que a partir dali poderíamos saber fazer uma pequena seleção, não é, dos professores para evitarmos dos futuros professores, nesse caso, para evitarmos esta situação, não é? Porque devo trazer aqui uma outra realidade. Muitos procuram emprego e depois não têm a vocação, não é? É por ali. Sim. Bem, talvez também colhermos aqui algum tipo de informação com alguém que é formado em línguas banto. Gostava de ouvir naturalmente quais seriam os possíveis caminhos para se poder solucionar esta questão de idiomas, de línguas, naturalmente enfrentado na formação de professores ou na aplicação, neste caso, quando se já está no terreno. Muito bem. Bem, sobre essa questão, remete-me primeiro à ideia de que o meu grupo, por exemplo, foram formados em 2014, o meu grupo teve a sorte de ter afetações. Okay. Foi o último grupo a ser afeto. Afinal de contas, também éramos o primeiro grupo na fase experimental do novo modelo de 10ª classe mais 3. Mais 3. Então, nós tivemos a sorte. Então, todos da Zona Sul ficaram na Zona Sul. Onde pelo menos tem um Xangana ali, com as diferentes variedades e tal, mas pelo menos são inteligíveis e seria possível. Agora, de lá para cá, até pessoas de Maputo eram afetos, Zambésia até, né? Aí já depois, para essa situação, depois vou colocar alguma estratégia, né? Mas depois dessas afetações, hoje em dia, é com base nos concursos. E havendo concursos e não querendo ficar fora do sistema, eu não hei de medir esforços para me candidatar, nem que seja de uma província que fala uma língua que eu totalmente desconheço, porque eu preciso trabalhar. Exatamente. Agora, estando nessa situação de precisar trabalhar num contexto linguístico completamente diferente para si, primeiro vamos assumir que os resultados de alguém que está numa zona em que fala a língua local, se compararmos com alguém que não domina, que não conhece a língua falada pela criança, os resultados vão ser diferentes, claramente. No entanto, também não se pode ficar de braços cruzados. Alguma coisa deve ser feita. Como é que vamos trabalhar nesse contexto? É preciso que o professor que esteja nessa situação consiga apoiar-se muito, não somente na comunicação oral. É preciso usar gestos, é preciso usar imagens, aplicar aquilo que chamamos de resposta física completa também, que é, se eu digo levantar, eu preciso demonstrar o que é levantar. O que é levantar? Porque toda correspondência o aluno tem na sua língua. Ele só precisa aprender, então, em português, nesse caso, né? Então, temos algumas estratégias que nós aplicamos com os próprios formandos, até fazer simulações. Porque é difícil ter um formando daqui de Maputo, da cidade de Maputo, que vai ao Instituto de Formação de Professores e você lhe conta que poderá estar em zonas onde o aluno não entende o que você fala. É porque mesmo um simples bom dia fica indiferente para aquele aluno. O aluno desconhece o que é bom dia. Desconhece. Eu tive a oportunidade de visitar algumas escolas do distrito de Moamba. Fizemos uma visita lá num projeto e fomos para aquelas zonas do interior mesmo. E o que chamou a minha atenção é que uma simples palavra como sim, que já devia ser do domínio dos alunos, os alunos desconheciam. Ou seja, no contexto do ensino bilíngue, como estava a dizer, no contexto do ensino bilíngue, o que nós percebemos é que os professores ignoram a língua portuguesa e trabalham com a língua local. A língua local. Realmente tem bons resultados. Os alunos conhecem, então é facilidade de aprendizagem. Agora, quando depois tem uma aula de português ali, ou uma dupla de português, é deixada de lado. Porque o impacto,
o resultado ou aquilo que esperavam, um feedback do próprio aluno não é tão positivo assim. Muito bem. Falou de adaptação com relação a metodologias de ensino. Isso me remeteu a um vídeo que circulou muito nas redes sociais de um professor a ensinar matemática, mas a dançar, a cantar na sala de aula, e que é de saudar esta prática em que o professor já dizia aqui com relação à adaptação dos professores nas salas de aulas para poderem fazer chegar aquilo que é o ensino como deve ser. Muito bem. Sabemos que a ADPP Moçambique, que é uma das referências no que diz respeito à formação de professores no país, estabeleceu 11 escolas de professores do futuro desde 1993, segundo os dados. Com missão a formar a professores para o ensino primário, especialmente direcionados em zonas rurais. Uma vez que não abrange várias zonas ou pontos do país de forma significativa, de que forma, professor, de que forma a formação de professores pode ser mais adaptada de modo a enfrentar os desafios em ensino em zonas rurais e de difícil acesso, neste caso? Porque estamos a assumir que é uma realidade, que há locais, há sítios do nosso país em que podemos encontrar numa comunidade só uma escola. E esta uma escola só tem um professor que é professor pedagógico também. É uma questão complicada para responder, mas pronto, faz parte de desafios. Se calhar, neste exemplo rural, não possa ser resposta, porque o que me veio à mente agora é uma outra componente que é tecnológica, não é? Tecnologia. Okay. Mas nós sabemos muito bem que na zona rural as crianças não têm acessos, digamos assim, a telemóveis, não dominam também esta parte, se compararmos com a cidade, não é? Agora, voltando a isso, se calhar o governo deveria fazer uma reflexão sobre este problema e trazer aqui uma saída para isto. Eu acho que, na experiência do colega, talvez teria mais subsídios para dar com relação a essa questão. Sim, Tenha bondade, fica à vontade. Obrigado. Bem, sobre a DPP, o que eu sei sobre a DPP é que, primeiro, o currículo é o mesmo. O Ministério que tutela a formação de professores. Agora, a DPP tem um reforço que faz de modo digamos, a favorecer que, pelo menos, os resultados do processo de ensino-aprendizagem logre os devidos desejos, assim se for. Por exemplo, eu trabalhei numa escola em Magude, Ok. a uns 50 quilômetros da vila. Foi o meu primeiro ano e lá tinha um projeto da DPP. E fornecia soja, alimentação escolar. E muitas crianças afluíam à escola. E eu mesmo. Por quê? Porque tinham alguma coisa que podiam comer, porque outra coisa é a própria pobreza. Então, quando sabe que pelo menos tem alguma coisa na escola, e o aluno tem motivação para ir à escola. Pois é. Então, esses projetos da DPP ajudam bastante, ajudam bastante para a aprendizagem das crianças. Eu sei, por exemplo, também que há outros projetos em que o aluno que não falta, por exemplo, ganha um cabaz ou uma cesta básica. Se não falta durante um trimestre, por exemplo, o pai ou a família ganha uma cesta básica. Olha, então, o aluno sempre gera algum tipo de motivação para que este mesmo aluno frequente a escola de forma assídua. E não só, os pais também acabam incentivando participando na formação desse
desse aluno. Muito bem. Este é o nosso debate com relação à formação de professores do ensino primário, assim também como secundário em Moçambique. Está a ser imperdível, e aqui na companhia do professor Félix e também do professor Álvaro. Muito bem. Com nesta mesma onda de pensamento com relação às zonas rurais, ao acesso à educação nas zonas rurais, como o sistema de formação de professores pode ser aprimorado para promover mais inclusão e qualidade de ensino? Uma vez que aqui disse que a ADPP tem algum tipo de reforço, algum tipo de sustentabilidade nisso, e algumas escolas até trazem soja para os alunos e tudo isto mais. O que é que falta para que não aconteça em todas as outras escolas para motivar o aluno a frequentar de forma assídua a escola, principalmente em zonas rurais? Em outros pontos do nosso país que tem um difícil acesso à educação. Bem, o que falta não vou saber, porque o óbvio acho que também deve imaginar. Que não, queremos saber. Podem ser recursos, mas olhando para essa questão de acesso por parte dos alunos, alguma coisa foi feita, né? Alguma coisa foi feita. Eu sempre acho que é possível fazer sempre mais. E que às vezes algumas coisas que são feitas podem não serem até sentidas, né? Mas há um trabalho que é sempre feito. Por exemplo, recordo-me que em 2015, também fruto de uma parceria entre o Ministério e uma associação, que já não me recordo qual é, mas introduziu na época, agora com o novo currículo, penso que o projeto tenha findado. Findado. Mas o que acontecia? As crianças das zonas do interior, por exemplo, elas percorrem longas distâncias para chegar à escola. Então, tem muita facilidade de desistir. Muita facilidade. Então, naquela época, pelo menos em 2015, eu participei de uma formação que era para as escolas que antes lecionavam até quinta classe, por exemplo, pudessem ter lá a sexta e sétima, porque ainda tínhamos escolas do primeiro grau, segundo grau, isto é, que iam até quinta, depois as outras que davam sexta e sétima. Então os alunos iam a uma escola durante os 5 anos e depois tinham de se mudar para uma outra escola, às vezes mais distante. Então, com esse projeto, passou-se a reter o aluno mais próximo da sua casa e alocar-se alguns professores que, embora não tenham tido formação para trabalhar com a sexta e a sétima classe, uma formação, tipo ir ao instituto para trabalhar com a sexta e sétima classes, nós funcionaríamos como os monitores. Nós funcionaríamos como monitores. Nós tínhamos tido essa formação de 10ª classe mais 3, nesse contexto das competências, que era uma revisão do próprio currículo. Então, nós tínhamos um pouco mais de experiência em relação aos outros, né? Agora, eu acabei não participando do projeto por conta fiz a formação, mas não pude participar do projeto por conta de outras ambições minhas, que era mesmo continuar com os estudos. Então, acabei rescindindo o contrato em Magude e voltado para a cidade, por conta das condições da própria escola, né? Não tínhamos como estudar, nem que se fosse à distância, para ter o telefone com carga ao longo do dia, era muito difícil. Muito bem, o professor Félix avançou aqui com relação a tecnologias usadas para poder aproximar a educação, o ensino ao aluno, ao estudante nesse caso. Mas com relação a este ponto, nós falamos dentro de instantes, vamos a um curtíssimo intervalo para cumprir com aquilo que são os compromissos comerciais. Não saia daí, eu disse, perca-se, mas não perca a oportunidade de estar ligado a este programa Diálogos Educativos. Nós voltamos num piscar de olho. Até já. Nós prometemos que voltaríamos num piscar de olho e aqui estamos para este debate imperdível na companhia do professor Félix e também do professor Álvaro, que estão aqui a nos dar uma aula
Na verdade, é uma aula com relação à formação de professores no ensino primário e secundário em Moçambique. Bem, nós falávamos com relação ao uso de tecnologias para poder auxiliar o professor, na verdade, que falava aqui. E sabemos muito bem que as tecnologias têm sido uma ferramenta participante de forma ativa na vida do ser humano no cotidiano. Que papel as tecnologias educacionais desempenham na formação de professores para o ensino primário e secundário em Moçambique? Bom, antes de responder a sua questão, eu estava a querer contribuir com uma ideia. Muito bem. Sobre a questão anterior. Com certeza. Sim. Nas zonas recônditas, tenho notado que há um esforço. O esforço deve ser, vamos assim dizer, multidisciplinar. Não deve ser apenas colocado ao governo. É verdade que é responsabilidade. Mas reparando nas zonas recônditas, onde há algumas missões, falo, por exemplo, onde conheço, não é? Missões católicas ou igrejas católicas que têm internato, conseguem reter nos internatos muita gente que vem das outras zonas e com muitas dificuldades. Pois. Obviamente que recebem apoios de fora, não é? Para tudo isto funcionar. Então, consegue-se educar estas pessoas com dificuldade, com muitas dificuldades, vamos assim dizer, sociais. Então, nas missões católicas, isso acontece. É uma contribuição que outras organizações fazem, a semelhança também da EDPP, como se disse. As igrejas católicas têm, vamos assim dizer, algumas missões onde tem internato. Agora, há um grande desafio que tenho notado para o ensino, para a tenra idade, vamos assim dizer, o ensino primário, vamos assim começar, onde deveria se fazer uma sensibilização de tipo comunitária, porque algumas famílias não percebem muito bem essa questão de educação, mandar as crianças para a escola, não é? Tendo em conta os valores, os ritos que passam, particularmente as mulheres. Então, começa-se a pensar que a escola não é nada. Então, aqui há um choque entre aquilo que as famílias entendem sobre o que é educação e aquilo que o governo também tem de fazer, não é? Para educar, digamos assim, o homem ou educar a sociedade. Acaba existindo isso. Pude acompanhar a partir de um professor que deu aulas num dos distritos onde aí não se poderia misturar meninas e meninos. Eu acho que isso é questão mais cultural. Cultural. E olhando para essa questão cultural, esse todo o desenrolar que aqui nos trouxe, quais seriam as possíveis medidas para poder converger, para não haver esse choque, para poder converger aquilo que se idealiza nas comunidades e aquilo que são as políticas educacionais vindo da parte do governo? Sim, constatado isso, sempre há necessidade de fazer um estudo. Obviamente, esse estudo vai passar por ter essa intervenção na prática, falar com as comunidades, se calhar nessa vertente, vamos assim dizer, antropológica, falar com as pessoas de referências na comunidade e também o governo tem as suas medidas de implementação de, vamos assim dizer, vamos assim dizer, o governo tem esse desafio de levar, não é, o processo educativo a toda a gente, não é, a todas as crianças, vamos assim dizer. Então, passa-se por estudar o que se deve fazer, não é, para mudar a mente destas pessoas que não percebem muito bem essa questão da educação ou da escola. Então, passa necessariamente por fazer esse estudo. E devem envolver-se, não é, tantas outras organizações. Estamos a falar também de psicólogos comunitários, estamos a falar de agentes sociais que entendem, estamos a falar de próprios pedagogos que devem sensibilizar a sociedade toda. Eu acho que a partir dali pode-se mudar este cenário. Pode-se mudar esse cenário. Era apenas isso que eu queria contribuir.
quando se falou de pouca adesão, não é, de crianças na escola. Temos esta situação também de valores, ou de culturas, ou de ritos que as sociedades obedecem ou cumprem. E também queria contribuir com a parte secundária, onde algumas organizações, e particularmente estava a falar das igrejas, a Igreja Católica, quando tem, digamos assim, este papel de educar, tem lares, tem internatos que também contribuem na parte da educação. Sim. Bem, a questão ainda, muito obrigado, na verdade, por recapitular esta contribuição que já estava aqui em mesa, mas para voltar a recordar com relação ao uso das tecnologias educacionais, como é que isso, que papel as tecnologias educacionais, na verdade, desempenham na formação de professores e também, assim, nos alunos? Obviamente, as tecnologias, sem dúvida, têm desempenhado um papel positivo. Isso não vamos negar, porque se nós formos a ver a situação que se vive, não é, atualmente, os professores da 7ª classe, por exemplo, têm entrado em contato com os alunos a partir das tecnologias. Não é? Uma vez que não há livros, não é, disponível, então o conteúdo é o professor que tem, a partir das tecnologias, e aí consegue depois colocar isto na prática. Ora, o aluno também, tendo celular, tendo internet, tem essa vantagem de pesquisar mais, porque hoje não é o professor que é o centro de aprendizagem, né? É o aluno que é o centro de aprendizagem. Quer dizer, o aluno, a partir de celular e muito mais, computador, consegue investigar, não é? E aprender sozinho também. Não é? E Brazão Mazula já escreveu um pouco sobre isso, a educação, e essa componente, vamos assim dizer, das TICs, onde ele concorda que o aluno pode aprender a partir das tecnologias, sim, e o professor vai ser facilitador, apenas para monitorar. Não é? É nesse lado positivo que podemos aproveitar. Sim. Bem, o professor Félix aqui mencionou a não existência de livros, por isso é que usa-se de telefones, computadores, tablets e tudo isto mais para poder ter acesso à informação e facilitar aquilo que é o aprendizado do aluno. Bem, não existindo livros ou existindo a escassez de livros, como é que se explica com relação aos erros ortográficos existindo nesses livros que já são escassos? Não basta serem escassos, também temos que lidar com os erros ortográficos. Como é que se posiciona a respeito disto? Este é um assunto muito sensível, que é tão sensível porque eu já tentei até me colocar no lugar da pessoa que elaborou tais manuais. Mas, se formos analisar, bem, até esse assunto... Eu tenho muita reserva, porque a produção do livro não é algo individual. Eu elaboro o livro, mas passa por muitas outras fases. Pois é, e olhando por essa perspectiva de revisão e mais revisão, passa por muitas mãos. E como é que explica-se um livro com erros ortográficos? Aí eu já não posso explicar. Bem, não, queríamos saber qual é o posicionamento a respeito, qual é o olhar, qual é a tua visão a respeito disto, como é que isso impacta na sociedade, na educação, na própria educação. Bem, quando acolhi a ideia dos livros, ou seja, a situação dos livros com erros, ficamos mal. Eu, um professor, até a minha turma. Ficamos mal, muito mal. Por quê? Nós não precisávamos ter a informação. Nós sabemos que as coisas mudam a cada piscar de olhos. De olho, exato. As coisas mudam, a ciência evolui, cresce, muita coisa muda. E nessa nossa ideia, os manuais eram novos. Esses manuais não têm, ou seja, foram introduzidos há menos de 8 anos. Talvez ele foi em 2017. 17. E em cada ano iam introduzindo uma classe. Então, estamos a receber um livro novo
com informações novas, conteúdos novos, que até tinha estudado talvez no ensino secundário e que nem contava encontrar novamente ali, porque no ensino primário eu não via aqueles conteúdos, né? Então, quando tem uma informação nova e essa mesma informação que é nova, que é tão nova e estranha para mim e também para o próprio aluno que eu oriento para estudar, usando aquele manual. Aquele manual é para guiar o próprio aluno. Pois. O aluno estuda, tem de ler em casa. E o professor diz, olha, você não pode se prender nas informações, as coisas mudam com o tempo e depois estamos a ter um livro com erros. Estamos a defender que as teorias mudam, os conhecimentos mudam. Se antes assumíamos que o litro podíamos escrever com a letra L, o símbolo do litro era L minúsculo. L minúsculo. Agora tem que ser maiúsculo. Estás a ver? E depois, há vezes em que acontece isso, afinal de contas, já é um erro. Nós já pensamos que estamos tão nos atualizar em termos de informação, afinal de Mas contas, estamos a lidar com um erro. É. Está a dizer que o governo ou o Ministério da Educação está a ensinar coisas erradas. Evidentemente. Nesses termos, diante do que nós conseguimos testemunhar, né? Mas, e cria um ambiente muito, muito difícil na sala de aula. Mas seria algo propositado ou nem por isso? Uma vez que estamos a assumir que passa por uma revisão de sei lá quantos profissionais da área de educação ou de literatura, mas estamos a assumir que o livro chega até a mão, passa até da mão do professor e também para aquilo que é o destinatário, que é o aluno, chega nas mãos do aluno com estes erros. Nós estamos a assumir que seria algo propositado? Se assumirmos que é propositado, não podemos, eu acho que podemos ter reserva ou não assumir que esse propósito seja do grupo todo. Mas podem ter pessoas interessadas nisso, mas que seja de toda a equipe, não quero acreditar. Não está a acreditar que pode ser um propósito de toda a equipe, mas de um grupo particular, com um propósito de desviar alguma atenção naquilo que é o ensino ou na qualidade de ensino dos moçambicanos. É isso que está a dizer? É. Até aí, sim. Muito bem. Gostava de ouvir aqui o professor Félix a respeito, de forma muito rápida, a respeito, para subsidiar aqui, uma vez que ele afirmou que faz parte de um grupo muito pequeno, não de todos, mas um grupo muito pequeno de pessoas que têm o propósito de desviar aquilo que é a educação, de colocar a educação, digamos, em mãos de lençóis. Bom, não sei, mas o que eu deveria, se calhar, sugerir, e já houve debate sobre isto, não é? Os especialistas nesta área, os pedagogos, deveriam ter esta oportunidade também de serem as pessoas que elaboram materiais. Se calhar são especialistas sim, mas muitos generalistas. Mas colocou-se aqui essa questão. O que fazem os professores, os pesquisadores da Universidade Pedagógica? Não é? Eles são mais indicados, se calhar, para fazer isto. Então, se houver essa abertura de incluir também este tipo de pessoas na elaboração de livros, pode-se evitar isto. Eu estava agora a pensar... Mas será que não existe essa abertura? Está a assumir que não existe abertura para a inclusão destes profissionais, para a revisão destes livros? Estamos a assumir que é uma equipe... Dos conteúdos. Estamos a assumir que é uma equipe altamente treinada e capacitada para estar naquela posição. E temos livros com erros ortográficos. Na verdade, eu nunca percebi qual é o roteiro, não é, de elaboração de um livro a nível, vamos assim dizer, local, mas o que eu ouço, não é? Os livros até têm sido impressos fora. Agora, aqui, imaginando a questão de acordo ortográfico, eu uma vez estava a pensar nisto. Por exemplo, Portugal tem já uma forma diferente de escrever. Como é que seria se eles fazem essa revisão lá? Não é? Obviamente também poderíamos ter um outro constrangimento aqui. Nós ainda não chegamos a este nível deste acordo, ainda não fizemos isto, falo na língua portuguesa, não é? Eles já evoluíram bastante na forma de escrever algumas palavras e tudo mais. Eu tenho até visto na televisão Bom Português,
escreve-se assim ou escreve-se assim. E Pois. até com eles mesmo há erros. Com os próprios há erros. Isso me surpreende. Sim. Agora, com relação aos livros, bom, eu acho que, bom, deve-se buscar uma nova gestão de como organizar isso para evitar, já que já se sabe qual é o problema, já se pode minimizar. Eu acho que ultrapassar isso, sim. Sugere uma nova equipe técnica para este processo de elaboração literária, para todo este processo, para podermos ter um livro com maior qualidade, para poder chegar até o aluno e ser bem aproveitado sem nenhum tipo de erros ortográficos. E eu penso que é uma coisa nova, num mundo em que estamos com tecnologia muito avançada, estamos a ter erros ortográficos nos livros, é bastante preocupante. Mas muito bem, para dar seguimento àquilo que é o nosso debate, a nossa conversa, que está bastante interessante e rica de conhecimento e rica de informações. Gostávamos de saber, com relação à formação dos professores, se existe um sistema de avaliação na formação dos professores internamente, antes dos resultados e tudo isso, mas quando já os formados ou os candidatos entram e no processo de formação, se existe um sistema de avaliação da formação dos professores e como é que este sistema funciona. Podia aqui ouvir um bocado do professor Álvaro. Pois, eles têm sim o regulamento da avaliação, está acoplado ao plano curricular. E as avaliações tem duas, dos testes escritos, mas também tem um conjunto de trabalhos, às vezes virados para a própria prática docente e também trabalhos experimentais, né? Então, em termos de avaliação, e hoje, com a revisão do próprio regulamento, como ia dizendo, da avaliação, hoje já realizam-se exames no final do ano. Então, as disciplinas algumas vão ocorrendo em duas fases, por exemplo, podem ter português, a disciplina de língua portuguesa, mas em 2 semestres. Então, no final do ano, eles fazem o exame. Okay. Então, antes, até no ano antepassado, não havia exame. Essa foi uma introdução nova, foi uma inovação, no sentido de tentar garantir esse acompanhamento para evitarmos aquilo de que já falámos aqui, que é a questão da própria qualidade. Preciso verificar de algum modo até que ponto os estudantes estão a aprender. E foi implementada essa questão de exame no ano passado? Sim. E até então, como é que faz a avaliação desta implementação de exames, a diferença de qualidade de ensino? Como é que faz essa avaliação anteriormente, quando não existia, e agora? Bem, o tempo que nos separa ainda é muito curto para podermos ter... mas dá para inferir, né? Dá para inferir no sentido de que antes disso, eu acabei não dizendo, quando tocamos um bocadinho sobre essa questão. Pois. Mas antes desta inovação, dessa mudança, os estudantes que não conseguiam, por exemplo, alcançar as competências ao longo do semestre, eram dados um prazo de 15 dias para um trabalho personalizado ou serem submetidos a trabalhos no sentido de ver se conseguem alavancar aquelas competências. Uma segunda chance. Na verdade, para poder mostrar. Podia não estar muito bem naquele dia e tudo isso mais. E não era possível avaliar tudo o que foi abordado em um semestre em 15 dias. O que se diz, se um professor não consegue lecionar todas as cadeiras, por que o aluno tem que dominar todas as cadeiras? Mas é questão mesmo de provocação. Pois é. Então, antes tinham esses 15 dias, mas agora não. É um exame, que é a partir desses. E poucas vezes os estudantes, os formandos, reprovavam depois daqueles 15 dias. Okay. Porque não era possível avaliar ao fundo aquelas competências, porque era preciso dar uma atividade concreta e sobre aquela atividade era possível que o formando saísse muito bem. Mas agora, com essa avaliação final, com uma percentagem, com um peso, agora é possível que
que o estudante reprove. Muito bem, num contexto geral de tudo aqui que foi abordado e de muito mais que possa nos ter passado ou possa ter nos aparecido neste momento, como é que avaliam as políticas de educação do governo de Moçambique para os dois? Mas vamos começar por ouvir aqui o professor Félix. Para responder essa questão também é problemática, não é? Porque vamos avaliar, se calhar, de uma forma muito generalizada ou em todas as dimensões, aí ficamos também com essa dificuldade. Se calhar poderíamos avaliar um aspecto apenas, não é? Ou outro aspecto. Agora, falar da educação em Moçambique, é verdade que muitas vezes ocorre assim um pessimismo, que a educação não é boa. Porque tende-se a comparar. Mas se aparece esta ideia pela cabeça com algum motivo, pois não? A ideia é a seguinte: muitas vezes compara-se a educação de Moçambique com a educação da África do Sul, de Moçambique com Zimbábue, de Moçambique com, não sei, ou um outro país. Mas temos que ver, durante todo esse percurso, o governo está a fazer alguma coisa. Vamos falar só de infraestrutura. Onde não havia infraestrutura, já nessas zonas recônditas. É um exemplo. Exato. Se calhar podemos avaliar no aspecto da infraestrutura, que houve um avanço. Mas se quisermos pegar talvez no processo de ensino e aprendizagem, podemos dizer talvez que há dificuldade. Se quisermos falar, por exemplo, de se o aluno aprende, como o professor ensina, estamos a notar que muita gente anda desmotivada, em parte, não é? Falo dos professores, mas também temos que pensar que as escolas já superaram isso. Estamos a falar de colégio, ou escolas privadas que estão por ali, mas quando fazemos uma avaliação, não vemos essas particularidades. Pensamos, se calhar, numa escolas públicas, mas também temos que ver o ensino que se dá no ensino privado. No ensino privado. Sim, ou não sei. E há escolas também públicas que estão organizadas, eu até diria que são referências. Isso pode dar uma nota positiva. Só que se deve fazer mais, muito mais ainda, sim. Deve fazer muito mais. Temos estes constrangimentos todos, não é? Falo de professores que estão a reclamar, não é? Fala-se aqui de horas extras, isso é um assunto, essa desmotivação, mas pronto. Acompanhei aquele debate onde uma personalidade disse que quem dá aulas, por exemplo, numa escola privada e dá com qualidade, é o mesmo professor que está no Estado. Então, para fazer essa avaliação, temos que ser um pouco, sim, criterioso. Eu acho que, de uma forma geral, tem que se crescer. Tem que se crescer. Eu diria isso. E se formos a ver o rácio professor-aluno, um professor não pode ter 70 alunos numa sala de aula, já é demais. É demais. Para trabalhar, é demais. É complicado. Sim. Pois. Então, nesse aspecto, eu acho que tem que se melhorar alguma coisa. Sim. Tem que se melhorar. Eu ainda soube, alguns dias atrás, que um professor tinha 70, 75, sim. Mas se vai a uma escola privada, se calhar tem 30, 20, 25. Para experiências Mas também estamos no mesmo país. Pois é, para experiências também que já pude naturalmente ver na minha cidade, uma escola, se eu não estiver a me esquecer, Patrício Lumumba, tinham 120, 115 estudantes numa sala de aulas de 12ª classe, em que estudantes, muitos não conseguiam sentar na carteira, tinham que chegar muito cedo para ocupar as carteiras e tudo isto. Mas vamos ouvir aqui o professor Álvaro com relação à avaliação que faz de políticas de educação do governo de Moçambique, de uma forma muito resumida. Bem, a escolha da avaliação é complexa, é preciso saber que instrumentos estamos a usar para medir num contexto geral, de uma forma geral. Por isso mesmo, que mais do que avaliar, talvez seria tocar alguns aspectos que mostram alguns avanços, mas também mostrar algumas coisas que constituem desafios, continuam sendo um desafio. Por exemplo, a questão da motivação, como estava a dizer o professor, é fundamental. É fundamental. Por quê? Às vezes, tu
tens um professor que não está aí. Ele trabalha, para ele isso é que interessa. Ele vai receber no fim do mês, mas não está preocupado com a sua autoformação, não está preocupado... Olha, e depois temos um professor que tem 10 anos de experiência, mas na verdade, nem 10 anos de experiência, é 10 anos na profissão, ou 10 anos de carreira, mas não tem nada em termos de conteúdo, de experiência para passar para o outro, como quem já experimentou, já passou várias vezes pela mesma situação, não tem nada para contribuir. Porque não há esse espírito, é por conta da própria motivação. Então, mas em termos de avanços, com essas mudanças curriculares, por exemplo, já demonstram alguma preocupação por parte do próprio governo. Essas mudanças curriculares que acontecem já é um sinal positivo para olhar. Mas menciona aqui a falta de motivação do próprio professor e que é uma questão bastante importante para que o professor se faça a escola, esteja lá motivado e para poder lecionar e transmitir aquilo que é o conhecimento do mesmo. Referencia aqui com relação à motivação e está a dizer que o governo está a falhar no quesito motivação ao colaborador. Ao professor, nesse caso, um exemplo. Sim, já que a avaliação é feita do ponto de vista geral. E talvez seja mais impactante quando a gente olha para a coisa na situação atual que passamos, como fez menção o professor, por exemplo, a questão das próprias greve por conta de certos pagamentos, certos atrasos. Olha, é um esforço que o professor faz, por exemplo, para assegurar, por exemplo, uma outra turma. Ele sai de casa às 6 ou mais cedo e voltar para casa no final do dia. É um investimento cujo o rendimento só poderá ter no final do ano, por exemplo, às vezes, por conta desses atrasos, e que depois nem no final daquele ano não consegue. Então, de que forma? Passaram-se no primeiro mês, só com a turma dele, até estava ali motivado, mas por conta daquela outra situação, acaba estando ele completamente desmotivado, com motivação negativa. Muito bem. Como professor, de 0 a 10, qual é a nota que dá? De 0 a 10. Qual é a nota que dá? Para motivar, vale a pena dar 5. 5. Automaticamente o governo de Moçambique, no que toca à educação, está chumbado. 5 não é negativa. Como não é negativa? Estamos a assumir que de 0 a 10... 0 a 10. Sim, de 0 a 10 estamos a assumir que... A média é de 5. Se fosse numa escala de 0 a 20... Ok, tudo bem. 10. De 0 a 20, qual é a nota fica que... Fica aí 10. 10. Estaria admitido, ao menos. Sim. Tudo bem. Muito bem. Mesmo para terminar, quais são as perspectivas para o futuro na formação de professores, de modo que tenhamos um professor com ferramentas de habilitar os estudantes a ter um senso crítico, na verdade? Ter um senso crítico. Quais serão as perspectivas? De forma resumida, porque já estamos a correr com o tempo. Bem, a ideia da reflexão, nós já procuramos trabalhar no Instituto de Formação de Professores. A gente sempre deve refletir sobre algumas coisas. Muito bem. Sobre diferentes situações, a gente já trabalha sobre isso e acreditamos que falha aqui a ideia de não fazermos um acompanhamento depois, para sabermos até que ponto aquela toda a dedicação que o formado mostra na sala de aulas, durante a formação, depois se manifesta depois da sua, quando estiver a trabalhar. Falta esse acompanhamento. Mas essa componente da reflexão, ser crítico diante de situações, as simulações que a gente faz, por exemplo, na sala de aulas, e ele olha, critica, tendo em conta... E propõe situações para melhorar certos contextos, isso já é um caminho andado para essa questão. Muito bem, vamos ouvir aqui de forma muito breve e para afindar aquilo que é o nosso debate, o professor Félix, com relação a este contexto. Obrigado pelo convite e dizer que vou resgatar um dos pontos que o professor Álvaro aqui mencionou, é a questão de autoformação. Não basta que a pessoa passe por o IMAP ou uma formação o centro de formação de professor e pare por ali. É preciso investigar por si também. E, se calhar, dar continuidade nos outros níveis. Esse é um ponto que cada professor deveria interessar-se ou deveria colocar na sua consciência. E segundo, poderíamos pegar a questão também de novas metodologias
para mudarmos o processo de aprendizagem, não é? Que está em voga também, que é a metodologia. São várias metodologias, mas não é aquela que coloca o professor como centro, mas que o aluno como centro de aprendizagem, não é? E a aprendizagem grupal e aquilo que se fala hoje construtivismo e tudo mais. Seria mais ou menos essa a contribuição. Muito bem, muito obrigado. Esta é aquela hora muito triste para mim, porque eu gostava naturalmente de continuar aqui a conversar com os meus caríssimos convidados. Do meu lado esquerdo, o professor Félix, também do meu lado direito, o professor Álvaro. Muito obrigado por estarem aqui conosco a falar com relação a esta temática de formação de professores e entre outros que acabamos aqui desenrolando na conversa. Muito obrigado pela vossa presença e também muito obrigado a si que está aí desse outro lado da tela a acompanhar o nosso programa Diálogos Educativos. Eu sou Altafo Ibrahimo, a sua melhor companhia para todas as terças-feiras e conto consigo na próxima edição. Até breve.